Olá, gente, boa noite. Hoje é minha carinha aqui no Insta do Coriolab. Eu vou. Eu sou a Xanda hoje. Não, eu sou eu. Deixa eu chamar a nossa convidada de hoje. Só um pouquinho. Como tô acostumada, mas vamos lá, vamos esperar a Thaís. Ê! Oiê! E aí, Tri! lindona! Boa noite! Saudade! Que Boa saudade, noite! coisa boa! Que bom a gente se ver, né? Quanto Coisa tempo que boa! a gente não consegue conversar e se abraçar e dar risada, né? Que É saudade, verdade. Thaís. Saudade, louca de saudade. Gente, que massa tá aqui hoje, coisa boa. Oi, pessoal da dança, entrem, entrem, entrem. Sim, vamos esperar um pouquinho o pessoal da dança entrar aí, Tá. a gente vai se ambientando com esse lugar diferente aqui de conversa. É, ai, tô bem nervosa, tô nervosa, tô nervosa. Não, fica tranquila, fica tranquila. É só como se diz assim, a gente só está se olhando por um dispositivo diferente daquele do que a gente, né, do que Que a seria gente ao está vivo, acostumado. É, mas é uma conversa como nós teríamos daquelas do nossos mate, de domingo de tarde, dando risada, enfim, tá. é Que muito tri. tranquilo. Só que aqui vai ter muito mais gente ouvindo a nossa conversa. Que tri. Olha a Xana já pedindo corações. Isso, quem tiver aí, carca o dedo no coraçãozinho aí para esse Insta entender que a nossa conversa é importante, que o Corelab é importante, que as ações do Corelab são importantes, que isso aqui é relevante, né? É, Ele eu entende que chamei minhas isso alunas. tá certo, e manda carcar o dedo no coraçãozinho aí, comentar, fazer perguntas para a Thaís, né? Gurias, participem, por favor. Isso. Eu não sei se a gente espera mais um pouquinho ou tu já quer começar a nossa A conversa? nossa conversa? É, não Ai, sei que eu horas acho são, a gente que espera entrar mais. são. Olha, eu acho que o meu tá errado. Tem como ver aí o horário? São 7h03, 7h03, o povo vai chegando aos pouquinhos, É, vamos dar mais né? uma Então eu esperadinha, acho, né? ou eu acho que tu pode começar, Tatá, Ah, contando da tua trajetória na dança, assim, como é que tá. ou a Xanda está pedindo para falar um pouco do Coriolab, das ações do projeto, né? O Uhum. projeto continua a mil, né? Uhum. A mil pelo Bem Brasil? mais, sim. E bem mais nas mãos da Xanda e da Júlia, Oi, Nora! que é a nossa bolsista amada, competentíssima, né? Eu Maravilhosa! sou colaborador, então eu fico, né, nesse momento, assim, mais na retaguarda, se elas precisam de alguma coisa. A Júlia é excelente, então geralmente não precisa, né? Então hoje eu né, vim para fazer esse papel, assim, de colaboradora no Coriolab, no projeto de extensão, que continua, Uhum. né, propondo algumas ações e uma delas é as lives, né, para conversar com pessoas que estejam trabalhando em primeiro momento com a dança contemporânea, né, mas legal, a Nora está dizendo que eu vi tornar-se professora, isso. Ai, que legal! É uma E a trajetória, Júlia né, está que a gente lembrando, tem. mandem, assim, são dois movimentos, gente, que se faz quando está se ouvindo, quando está assistindo uma live, assim, ó, carca o dedo no coração e manda a live para 5 amigos.
Tá? Mas aí, Legal. de 5 em 5, se cada um mandar para 5, que 3 venham assistir, já vai ficar Claro, bem legal claro. a nossa Hum. audiência, né? Até porque ela se faz com a interação de todo mundo, né? Sim, sim. Hum. Bueno, a Thaís é uma pessoa muito cara a mim, né? Ela foi minha veterana, Meu né? aluno! Ó, querido, e a Thaís foi minha veterana e assim, durante a graduação, durante a faculdade, a gente teve bastante coisa que a gente fez juntas, né, Thaís? A gente É, já se aproximou lá na graduação, durante a faculdade mesmo, que algumas atividades a gente fez juntas e algumas coisas que projeto. não faziam exatamente parte das nossas turmas, nós fazíamos junto, inclusive performance com a Xanda. Aham, é verdade. Né? PIBID, fomos parceiras de escola, enfim, né? Hum. Então, e depois disso continuamos com uma relação bem próxima, assim. Posso dizer que a Thaís é uma amigona, assim, para momentos muito especiais das nossas vidas, né, Tatá? Sim, sim. E, É então é um verdade. prazer, assim, é um prazer, é uma felicidade poder estar aqui fazendo as honras do Coreolab, Ah, que para te legal. ouvir e trocar sobre dança contigo, né? Uhum. Então eu passo a fala para ti, que é a convidada, não vou ficar falando em teu nome, para Tá. tu te apresentar, assim, falar da tua trajetória na dança e falar do tempo Uhum. da faculdade e da continuidade dos teus estudos depois da formação, enfim, te sente à vontade, está contigo. Tá certo, obrigada. Gente, eu quero agradecer a Xanda, a Rê e a Júlia maravilhosa por terem me convidado para estar aqui hoje. Eu falei para Júlia, Júlia, tô muito nervosa. E aí ela pegou e me respondeu assim: ai, não te preocupe, é como entrar no palco. E eu disse, por isso que eu tô nervosa. Ai, ai, bom, gente, a minha trajetória na dança ela é extensa. Né, eu danço desde bem pequena mesmo, a minha experiência com a dança é desde os 6 anos de idade, então é bastante tempo, né? Fiz dança na escola, eu era do Pelotense, então a dança no Pelotense, pelo menos né, quando eu estudei lá, era muito forte, muito atuante. Participei da dança do Pelotense, fiz dança em academia. Bom, enfim, quando eu fui para graduação, então eu era aquela aluna que explorava tudo, o máximo possível que a graduação pôde me dar, assim, eu suguei, né? Participei de projetos de extensão. Bom, eu vivi o dia inteiro na faculdade, eu adorava a função, né? Inclusive, eu e a Rê, a gente participou de um projeto de pesquisa que nem existia, não existia naquela época projeto de pesquisa, mas a gente queria tanto pesquisar que a gente criou um projeto de pesquisa, assim, tipo, não existia naquela época. É verdade, é verdade. Uhum. Enfim, eu me formei em 2012, então sou da primeira turma, né? Graça da primeira turma. Depois disso, eu emendei a pós em filosofia na UFPEL mesmo, no ICH, ali no IFISP. Depois disso, eu emendei uma outra pós em educação, que foi aí que as coisas começaram a se transformar um pouco na minha vida. Porque eu conheci, então, o meu orientador, né, na época, o Goi, que hoje ele é afastado do IFSU, enfim, maravilhoso, Aposentado. aposentado, isso mesmo. E aí o Goi, na época da pós, a gente teve uma relação de afinidade muito linda, assim. E ele me convidou para ir para Colômbia nessa época. E ele disse, Thaís, tu não quer dar uma oficina lá na Colômbia? E eu disse, mas eu sou aluna da pós, não tem nada a ver. Ele ia levar o pessoal do design, né? Imagina. E aí ele disse assim, mas não faz mal, tu cria uma oficina e aí tu dá aula lá. Né? Era para dar em uma universidade na época, a Universidade de São Buenaventura. Enfim, eu já era formada, não tinha tido experiência assim com a sala de aula propriamente dita, fora os estágios, né? E me aventurei e fui.
Eles costumam chamar lá no IFSU de mini intercâmbio essa experiência, porque é um intercâmbio mais curtinho que tem lá. E eu fui e acabou que o boca a boca se fez assim e espalharam minha oficina por lá e eu fui para dar aula em uma universidade, acabei dando aula em 4 universidades lá, né, com a mesma oficina, assim. Então foi bem legal, foi uma experiência incrível, assim, e foi quando eu pude testar realmente o que eu sabia e o que eu não sabia, assim, de condução de aula, né? Porque às vezes tu tá falando uma coisa e não é aquela coisa que o aluno tá entendendo, né? E tem todo esse processo de se conhecer nesse sentido, assim. O que eu não tinha me ligado, aí deu muito certo, foi muito legal, foi ótimo, foi incrível, assim, a oficina, né? Era uma oficina que falava sobre o abraço. Era uma prática de abraço. Que, inclusive, é uma aula que eu dou até hoje, quando podia abraçar, né? E, e aí, o que que aconteceu? Só que o que eu não tinha me ligado é que eram adultos, né? E o que eu estava propondo acontecia. Quando eu cheguei na escola, então, não foi muito bem assim que aconteceu, né? Eu dava essa oficina, por exemplo, bem escondida. Mas, enfim, eu vou voltar para a pós, para não perder o foco. E aí, terminei a pós. E aí, esse mesmo professor que me convidou para viajar, ele disse, Thaís, quem sabe tu não faz a seleção do mestrado? E aí eu disse, legal. Daí peguei, fiz e tal, a gente continuou a nossa parceria, né? E lá no mestrado a gente tem um crescimento absurdo, assim, né? Tanto de prática como de aporte teórico, assim, é uma coisa absurda, assim, e aquele referencial, ele entra na tua vida e não tem mais como tu ser a mesma pessoa, assim. E faz a diferença, né? Literalmente. Ele faz diferença, né? Então, pessoal, né, a linha da filosofia da diferença, então, né? A gente lida com certos filósofos e tal, pós-estruturalistas, e não tem como tu não questionar as coisas que acontecem no teu dia a dia, no cotidiano, né? Enfim. E aí foi um processo para mim um pouco doloroso, assim, eu fiz, o meu orientador, ele teve que se afastar, eu troquei de orientador nesse meio tempo, consequentemente troquei de pesquisa, e fui estudar sobre performance, assim, meio que caí de paraquedas, tinha tido a relação com a Xanda e tal, né, e essa era a base que eu tinha da universidade, fui e tentei vivenciar isso lá no mestrado, assim. E aí foi uma experiência de campo, que daí eu propus uma oficina, e aí então a minha proposta era ter o feedback dos alunos, né? Naquela época era 2º ano do ensino médio, 3º ano do ensino médio, né? Sobre o que que eles enxergavam então como é que tinha sido aquela experiência estética para eles, né? E foi bem legal, assim, foi incrível, assim, a minha pesquisa se deu ali naquele campo, né? Porque eu sou muito do referencial teórico, assim, eu sou muito da pesquisa bibliográfica, né? E aí, quando eu tive que sair da minha zona de conforto e ir para campo, eu vi que tem uma outra possibilidade também de pesquisa, de escrita nisso, né? E que, por muitas vezes, é muito mais rico, né? Enfim, então perambulei também pela performance, mas o meu foco sempre foi relacionar a dança com a literatura, né? Da graduação, na pós, isso aconteceu. E isso acontece até hoje em volta da pesquisa do doutorado também, né? Então, esse percurso, ele foi bem longo, ele foi de anos a fio de estudo, né? Eu acho isso muito importante de dizer. A gente não tira do nada as coisas, né? Elas têm um embasamento, né? É uma área de conhecimento. E é por isso que a gente luta, assim, né? E é por isso que a gente dá tanta cara a tapa. Sim. Essa parte da trajetória é isso. Bom, aí então tá. A Thaís está formada, a Thaís fez 2 especializações, a Thaís fez mestrado, a Thaís é mestre, a Thaís trabalha onde? Onde a Thaís dá aula de dança? Que o pessoal ali deve estar, o povo está curioso para saber onde a Thaís atua atualmente. Atua atualmente. Uhum. Em um monte de lugar.
Na verdade, atualmente, um monte de lugar. Na verdade, atualmente eu dou aula em 3 escolas, uma do estado e 2 do município, né? O concurso do estado eu fiz logo que eu passei, eu não paro mesmo, a janela não para. O concurso do estado eu fiz logo que eu terminei a graduação, né? Então eu terminei a graduação, já fiz concurso, em seguida eu entrei, assim. Foi a minha primeira experiência, assim. E agora, ano passado, eu fiz o concurso do município e foi que eu entrei nessas outras 2 escolas. Existe uma diferença grande entre as escolas do estado e as escolas do município. E eu vou tentar explicar aqui resumidamente como que essa diferença acontece, assim. Quando eu entrei no estado, bom, enfim, tu faz a tua prova específica, né? Se tu é da dança, tu faz prova específica da dança, se tu é do teatro, assim por diante. Só que quando tu chega na escola, essa diferença ela meio que não existe, né? O Estado, ele ainda acredita, a meu ver, e daí eu tô falando da minha experiência, tá, gente? Que o professor de arte, ele é polivalente, né? Que é uma coisa que acontecia lá na década de 80. E porque os encaminhamentos que são nos dados, ele é desse perfil, ele é com esse caráter, assim, né? Enfim, e aí eu tô me desconcentrando porque eu tô lendo as coisas que meus alunos estão botando aqui no WhatsApp e eu tô recebendo trabalho de aluno, desculpa, gente. Enfim, e aí com isso eu sofri um pouco, assim, porque eu fui, né, na minha cabeça para dar aula de dança, cheguei lá e meio que fui limitada nesse sentido, assim, né, de não poder dar aula de dança necessariamente. A minha primeira reação, então, foi bater de frente, né? Dizer, não, eu sou formada nisso, eu vou fazer isso porque eu não vou fazer desvio de função, né? E é o que eu sei fazer. E então, alunos, escrevam aqui coisas, perguntas, questionamentos, parará, que vocês tenham. Esquece por enquanto o WhatsApp da Sora. A Sora tá aqui no Insta, vem falar com ela aqui. O WhatsApp tá bombando. E aí, e aí, gente, o que que aconteceu? Eu sofri um pouco no início, assim, né? Essa trajetória. Vale dizer, assim, que o contexto da minha escola do estado, ele é bem específico, assim. É uma escola, né, num bairro bem estruturado, né? Uma escola com melhores condições. Aonde é, Thaís, a escola É do no estado? Laranjal, no Laranjal, no Santo Antônio, né? Então a gente recebe assim, ó, muito aluno de escola particular, por É uma exemplo, escola né? grande. É uma escola em torno de 500 alunos, assim, 400 e poucos, 500 alunos, É, né? Então tamanho. é média, assim, né? Mas é aquela O escola que tu ensino, ainda. desculpa, Thaís, tem ensino fundamental até ensino médio. Uhum. Séries Ensino médio, eu dou aula para especiais. toda escola, é. E tu dá aula para toda escola. Sim, só para os bem pequenininhos que não, mas do sexto até o terceiro ano do ensino médio eu dou aula. Porque o que que acontece? É um período só de arte, né? Então tu dá para toda escola, né? Enfim. E aí eu comecei, o que que eu pensei, né? Vou chegar e vou arrasar, porque lá tinha sido a escola que eu estudei, entendeu? Quando eu era pequena. Eu disse, eu tô em casa, eu vou dar aula de dança e vai ser uma alegria e eu vou transformar o mundo. E quando eu cheguei lá, não foi bem assim que aconteceu. Quando eu cheguei lá, não foi bem assim que aconteceu, né? Eu fui bem tolhida, é uma escola bem conservadora, é uma escola bem tradicional, assim, né? A comunidade, ela é muito conservadora. Eu vou dar um exemplo, assim, para vocês conseguirem visualizar o que eu estou falando. Eu lembro que eu tinha preparado uma aula sobre músculos e ossos. Então era para eles fazerem em dupla, né? Então a Rê fazia com a Thaís, e então eu ia dando os encaminhamentos, né? Ai, toca em tal lugar, sente tal músculo, ali tem tal osso, parará, parará, parará.
Quando isso chegou em casa, essa informação, ela chegou totalmente misturada, ela chegou outra coisa, distorcida. Então, né, não tinha sido assim, ó, uma balbúrdia, entendeu? O que tinha acontecido ali na escola naquele momento. Enfim, eu fui chamada no, né, na coordenação, e isso aconteceu muitas vezes na sequência, né? E eu vi então que eu precisava adaptar a minha aula, que não daria para dar aula de dança, né? Propriamente dito, assim, com todo o gás que eu queria e que eu almejava naquele espaço, naquele momento. O que eu comecei a fazer então? Me foi pedido que eu desse aula de artes visuais, né? E eu disse, eu acho bem complicado, porque eu sou professora de dança e eu não sou formada para isso, né? E então comecei a trazer artistas visuais que trabalham a questão do corpo para colocar nas minhas aulas. Então, trouxe Hélio Oiticica, trabalhei Parangolé, Marina Abramovic, né? Os alunos são faixa da Marina Abramovic, sabem Sim, né? tudo de Marina. Eu também. Sabem tudo de Marina Abramovic, tá? Maravilha, maravilha. Sim, aí tu Aham. falou que a performance que está lá na arte visual, que não deixou de estar ali na aula de dança, maravilha. Exato, exato. E aí comecei a fazer essas articulações assim, né? Que eu pensei assim, teimar com isso é a mesma coisa que dar murro em ponto de faca. Não vou mais fazer isso porque eu estava me maltratando, entendeu? Então comecei a trazer esses artistas que são muito caros para nós também, né, Rê? Sim, sim, Né? sim. E eu pensei assim, ó, daqui a pouco também os alunos não trabalhariam esses artistas com um professor de artes visuais, né? Aham, sim, Daqui a pouco sim. eles não trabalhariam, né? Provavelmente Então, não, provavelmente não. E provavelmente um pouco dando esse viés que tu deu, que é o viés da dança, né? exato, Bom, e aí foi isso, assim, eu fiz, e foram experiências bem legais, assim, né? E acabei misturando de tudo um pouco nesse tempo todo que eu trabalho no estado, assim. Gosto de trabalhar muito com artistas locais, eu acho isso muito importante. Os alunos saberem o que é daqui, o que acontece aqui, por exemplo, né? Então, esse ano passado, por exemplo, a gente conseguiu trabalhar poesia coreografada, né? Transformada em dança. Teve uma dupla de alunas minhas, foi um grupo de alunas que pegou a poesia da Angélica Freitas e coreografou, e ficou maravilhoso, e foi tudo de bom, assim. Isso, Sim, era isso e que eu ia, esses era isso que eu ia perguntar, seminários assim, acontecem. os alunos, a receptividade dos alunos, bem diferente da coordenação e da direção da escola. Eu vou te dizer assim, ó, Rê, a A Xana Sandra está está perguntando perguntando quais quais artistas artistas locais. locais. Então, como eu precisei fazer essa adaptação, né? A gente trabalhou, eu trabalhei com as várias linguagens artísticas. Então, por exemplo, Luísa Yuki, né, que é do balé, e é E é super bailarina clássica e é daqui de Pelotas, né? conhecida, né? A própria Angélica Freitas, que é poetisa, né? Então, Cleito e Cledir, porque daí eu peço para eles fazerem pesquisas e o que eles descobrem, né, diante daquilo ali, daquela solicitação, né? Vitor Ramil, então, né, que também trabalha com literatura e que o meu próprio projeto de pesquisa da pós foi, né, transformar em movimento a obra do Vitor Ramil, né? Por que não trazer isso para eles, né? Sim, maravilha. E, e geralmente é super bem aceito, assim, eles participam de uma forma muito legal, assim, e eu quero dizer uma coisa também, que a gente repete muito e a gente ouve muito por aí que essa juventude, que não sei o que, não sei o que, não sei o que.
Bah, eu tenho uma coisa para dizer para todo mundo assim que tá aqui agora, que se não for essa geração e as gerações que estão vindo, pelo amor de Deus, né? Como é que a gente não vai acreditar? Eu acho os meus alunos maravilhosos, eu acho empoderados, politizados, sabe? Bah, bota as outras gerações no chinelo, assim, sabe? Eu acho eles maravilhosos, assim. Enfim. E bom, essa é a minha experiência no estado, né? De uma relação de adaptação da aula de dança, então, né? Trazendo outros artistas e trabalhando um outro viés do corpo na sala de aula, E tu continua, né? no estado, continua com essa obrigatoriedade, vamos dizer assim, de atuar em todas as linguagens das artes, assim, tu É, professora, e aí dá uma, é, a dá prioridade uma é a arte visual. caminhada, assim. Claro, né? Eles não falam que é polivalente, mas né, a gente interpreta que como é isso mesmo, né? E bom, eu ia falar uma coisa, mas eu me esqueci agora. Enfim, bom, eu acho que do estado é isso. Sim. Ah, bah, Aí, rolaram coisas maravilhosas, assim, aí que tu falou dos alunos, assim, né? isso, isso. Com o tempo, é muito legal a relação que vai se criando, assim, de estreitamento mesmo, de laços, assim, né? Deles saberem que eles podem confiar em ti. E quando tu chega nesse nível, assim, de relação com o aluno, a tua aula, ela se transforma, né? Porque não é uma coisa assim que tu manda e eles têm que fazer. Sim. Rola toda uma aproximação antes, né? Eu sou do afeto, eu sou do acolhimento, né? Sim, essa Sem isso, questão que tu coloca eles para pesquisar, então eles vêm com a necessidade deles, olha, a gente quer este aqui por isso. Então a relação com o estudo e com a pesquisa já é outra, né? Do que se é tu outra, disser é assim, outra. eu quero que vocês façam isso, né? Exato, exato, exato. É isso mesmo. Bom, aí a Bom, Thaís, então, professora do Estado, quantos anos, Thaís, tu está tá. na rede pública estadual? Desde 2014, 6 anos. 6 anos. Tá, É. daí tu vai para a E, rede pública municipal. E bah, aí, o que que outra acontece? realidade. Outra realidade, assim, né? Porque daí o que acontece? No município, tu faz concurso para ser professora de dança e tu é, de fato, professora de dança, sem restrições, né? E isso é um ganho também dos professores do curso de dança da UFPEL, né? Porque essa luta pela vaguinha lá do concurso foi uma luta deles, né? E isso é Foi. muito importante de ser dito, assim, porque a gente Uhum. tem que estar toda hora lembrando que existe um curso de dança na cidade, né? E que ele é legítimo, né? Que é uma área de conhecimento e que a gente precisa movimentar isso em todos os setores dessa área de conhecimento, né? E então, porque a prova no início, eu gosto de lembrar disso, que era a prova de arte, e que, tipo, todas as linguagens artísticas iam fazer a mesma prova. E não É, existe o isso. referencial bibliográfico era o mesmo para educação física Ai, era um horror, e era para um show todas de as horror. linguagens, né? Um show de horror, assim, referencial da educação física, meu Deus do céu. Um show de horror. Enfim, pulamos essa parte. Chegando lá, então, o que acontece? No município, eles têm um novo esquema, que são as escolas de turno integral, né? Então, a criança fica o dia inteiro na escola, né? Vai de manhã, toma café, almoça e fica até de tarde. Isso em todas, ou é em Não, algumas? foi esse ano que isso aconteceu, que foi com esse novo concurso agora, Aham. né? E foi com esse concurso que eu entrei. E então essas escolas de turno integral, eles têm acesso, assim, né, essa experiência com as 4 linguagens artísticas. Ah, que Não de uma, maravilha! muito legal. E não de uma única professora, né? E sim o certo, que é o professor de música, da aula de música, a professora de dança, da aula de dança e assim por diante, né? Isso já muda
tudo, toda a perspectiva de entendimento do aluno sobre a arte. Porque ele consegue relacionar dentro do espaço da escola uma linguagem com a outra. O que no Estado não acontece. Porque ele só tem um referencial de uma professora que tenta se desdobrar para, né, dar conta daquilo ali. Então é muito legal, assim, porque tu tá dando aula de dança de um lado, assim, e na outra sala tu tá escutando o professor de música, assim, é muito legal, assim, né? É muito legal. E eu dou aula em 2 escolas, então, que é a escola do bairro lá, que são alunos com um perfil mais de vulnerabilidade social mesmo, né? E tem a escola da zona rural. Então, é isso, assim, as crianças vão de manhã para a escola, ficam o dia inteiro, num único dia tu tem aula com as 4 linguagens artísticas. Tá, então me fala dessa professora. Tem a professora Thais da escola da rede pública estadual e tem a professora Thais da escola da rede pública municipal da cidade, do bairro, onde as crianças, a localização da escola, pelo que eu entendi, a escola se localiza numa região onde as crianças estão em vulnerabilidade social, é isso? Isso. Mais ou menos isso, tá. É, E aí tem a professora Thais da escola rural. Isso. E como é que essas 3 profs, Thaises, como é que é? E aí, como é que é a professora aqui trabalhar com dança na escola do bairro, da cidade, que tem essas especificidades que tu tem que lidar com elas, né? E com a escola rural, que devem ter outras especificidades, outras necessidades, outros, né? Que não aqui da escola da cidade. Nos pontos aí, como é que é isso? Sim. Ai, não sei se eu vou conseguir responder essa monte de pergunta. Assim, ó. Assim, ó. O contexto, ele é primordial, então, para a gente entender como é que aquela escola vai funcionar, né? Esse contexto, ele é o principal, então, para tu saber como é que tu vai abordar a tua disciplina ali naquele espaço. Porque não é o simples fato de tu chegar e dar aula de dança, né, Rê? Tem toda a questão do que aquele aluno traz com ele, né? O que aquele aluno traz com ele? O que a Thaís, que dá aula de dança aqui, que cresceu no Laranjal, que cresceu, né, perto da Lagoa, e dá aula hoje nesse lugar, eu tô a 5 minutos a pé dessa escola, né? Como é que essa professora dá aula nesse contexto, com uma escola que tem estrutura, que nunca falta merenda, que tem material sempre, né? Como é que isso funciona? Então, se eu for lá para a escola, né, de um bairro mais carente, né, com crianças que não têm acesso ao básico, a maioria das vezes não tem acesso ao básico, enfim, né? E quando eu digo básico, é básico mesmo, assim. Comida, né? Ah, eu congelei aqui. Tá tudo bem? Congelou, deu uma congeladinha, mas já passou. Né? Como é que tu vai então cobrar dessa criança que ela te dê um resultado bacana na aula de dança se ela não comeu em casa? Né? A preocupação dela é muito anterior à aula de dança. A preocupação dela no inverno né? Ela vai de camiseta numa escola para o inverno. Então a gente tem que ter essa sensibilidade assim de perceber quais são as debilidades, os déficits daquele aluno ali, para a gente então conseguir dar nossa aula de dança, né? E elas acontecem em processos diferentes, em ritmos completamente diferentes, né? Com objetivos completamente diferentes. E quando eu quero cobrar alguma atividade, eu sou obrigada a entender que esse feedback, esse retorno, ele vai vir de outra forma, né? Automaticamente ele vai vir de outra maneira, né? E, enfim, e lá na zona rural eu estou vivenciando uma experiência incrível, assim, que é de... Bom, enfim, agora com as aulas remotas, né? Eu peço exercício para os alunos, assim, e
Tem galinha na volta, tem vaca, tem coelho. Tá, Eu então acho o vamos máximo. chegar nessa parte. Antes das aulas remotas, lá na escola rural também já é outra realidade, já é uma aula de dança que é a dança da professora Thaís, aquela. Como é que é? Essa Que, dança que tu queria dar na escola, de que verdade, pelo que eu estou existe, entendendo. que existe, é. Bom, o que que acontece, assim, não existe um intrometimento, eu não queria usar essa palavra, mas, enfim, o professor, ele tem autonomia para dar a aula dele, né? Isso não é que não é questionado assim, ó, vai lá e faz o que tu quiser, não é isso. Aham. Mas não é problematizado de uma forma maliciosa e de uma forma limitante, né? De uma forma com que tu não possa fazer o teu papel lá dentro, entende? Sim, Então ela sim, existe de uma forma muito gostosa, né? sim. E com uma autonomia e com uma segurança também por parte dos alunos, porque daí se estabelece essa relação de confiança, né? Claro, claro, claro. É. Bueno, Então, chegamos na pandemia, então. tá. Chegamos na pandemia. Como é que tá? Como é que a Chegamos. gente já mais ou menos, eu acho que o pessoal entendeu essa diferença, né? Que é dar aula na rede pública, mas a diferença que é dar aula na rede pública estadual, na rede Sim. pública municipal e em contextos diferentes dentro da É, mesma cidade, né? A escola é, que é de dentro da exato. cidade, né, é ali no bairro, que tem essas especificidades que tu tem que ter muita cautela, né? Para atuar Muito dentro da escola, cuidado. É. tanto quanto Uhum. em qualquer outra, mas ali acredito eu que seja mais sensível a coisa, né? É. Aí tem a Uhum. escola da zona rural, onde a Thaís se realiza, se refaz, se desfaz, né, se realiza mesmo enquanto aquela É coisa professora de bonita. dança, aquela dança que a gente acredita lá na graduação, né? Ah, eu vou para a É, escola, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, os alunos vão amar. Então, isso, pelo que eu percebo, acontece lá na escola rural, tá certo? Assim, a escola acontece, rural que traz acontece. essa possibilidade de tu realmente atuar como uma professora de dança que a gente acredita, né? Na Isso, escola, isso, dentro da escola. Aí vem a isso. pandemia, Thaís. Vem a Aham. pandemia, vem o isolamento, a professora Thaís não pode mais para a escola, a professora Thaís não tem que dar aula virtual, online, não sei como, pelo WhatsApp, pelo computador. Onde é que acontece isso, Thaís? E que aula de dança é essa? Ai, que legal. Porque que legal essa pergunta, assim, é uma loucura, assim, né? Tu tá fazendo esse tipo de pergunta, mas eu tô pensando, assim, e a gente consegue progredir conforme as etapas, conforme os desafios que vão chegando. Enfim, como é que o município resolveu isso, então, né? Dando aula pelo WhatsApp. Sim, acreditem, pelo WhatsApp. Porque o que que Porque o que que acontece? O Estado tem uma plataforma, né, que é o Google Classroom, que a gente dá as atividades por lá e tal. E o município demorou um pouquinho assim para ver o que, que ele ia fazer, né? Em relação a essas aulas, mas a escola que eu tenho é muito articulada, assim. E aí a gente já começou a fazer sem perder muito tempo, Tá, mas né? a qual delas? As duas do A da município? zona rural. A da As zona duas do rural. município. As duas do município são por WhatsApp. Tá. As duas do município são por WhatsApp. Tá, e como Bom, é que são as então, atividades? Como é que tu manda para eles? Como é que tu tá fazendo assim? Como é que tá sendo o teu planejamento e como acontecem as atividades de dança assim nesse momento? tá. Então, eu tinha tido um mês só de aula com eles, né? E aí, essa foi a aproximação que eles tiveram única, assim, de aula de dança. E então, eu tentei continuar com o mesmo nível de diálogo, assim, né? Com eles, assim. A gente dá aula, o que que eu faço? Eu tento fazer uma aula bem resumida, né, para que esse aluno não tenha dificuldade de entendimento, tanto de vocabulário como do próprio exercício em si, né? Tento não fazer uma coisa tão rebuscada. E aí, bom, como é que eu faço? Eu faço um slide
com um texto pequenininho solicitando a atividade. Eu sempre boto assim, corpo geométrico, e aí descrevo a atividade, por exemplo, corpo ondulado, aí, né, faço ali o passo a passo. Boto umas imagens para ilustrar, né, para não ficar tão abstrato assim. E aí, então, a solicitação é que eles me repassem essa atividade, né, através de vídeo. Aí, essa atividade, ela vem de várias maneiras, e isso também é uma coisa legal de falar, Rê, porque é a resposta que tu tem da atividade do aluno, né? Uhum. Nessa escola da zona rural, por exemplo, o retorno é muito grande. É de 80% a 90%, assim, é um retorno bem bom, né? Considerável, assim, né? Levando em consideração essas aulas remotas. Então, é um retorno bem bom, assim. E aí tem o esquema que a gente percebe, assim, daquele aluno que ele é mais autônomo e ele se administra, mas ele não tem tanto a parceria da família para trabalhar junto com ele. E a gente tem o aluno que a família trabalha junto com o aluno na atividade. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença, porque isso daí a gente consegue enxergar na qualidade da produção do aluno. Tanto da criação dele, né? A segurança dele estar recebendo aquele retorno ali, né? Seja do pai, da mãe, do irmãozinho, da irmãzinha, né? Isso dá uma segurança para o aluno e possibilita também que o processo de criação seja muito mais rico, né? Então é muito legal assim perceber essas diferenças e tu vai vendo que é nos detalhes assim, né? Eu tive um caso assim de uma aluna que começou a me entregar umas coisas sozinha assim, meio aleatória, e eu falei com a coordenadora, tem alguma coisa errada aqui. Ela disse, pois ela não tem acompanhamento da família. Bom, é autoexplicativa a coisa, sabe? Sim. Né? Então, esse acompanhamento da família, sobretudo para os alunos do ensino fundamental, é muito importante. E a gente Aí vê a os pais qualidade. entendem, e os pais Oi? entendem, então, a importância da aula de dança, assim, eles são receptivos, ou tu já teve algum retorno do tipo, professora, o que eu faço? Fulaninho quer fazer, não quer fazer, enfim, essas questões, assim. Vários casos. Todos os casos a gente tem exemplos para dar. Assim, sim, a maioria dos pais entende, né? Mas existe muita coisa ainda na área da arte, né, Rê? Tu sabe que a gente precisa explicar. E a gente precisa explicar muitas vezes, né? A gente precisa explicar repetidas vezes. E com a dança acontece muito isso. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma mãe que disse, professor, eu já não sei mais o que eu faço, o fulaninho não quer fazer, não quer dançar, não quer fazer atividade de dança, né? Eu já tenho vontade de sair de uma voadora, né, Rê? Mas eu não posso, eu tenho que respirar, né? Tem que respirar. E aí, então, eu falei, será que a senhora já talvez deu a dica para ele de fazer com uma música de um desenho que ele goste? Porque daí dá um incentivo maior e tal, né? Tá na zona dele e tal. E aí ela veio tempos depois, assim, só com um desenho, assim, da atividade. Ou seja, ele não tinha feito realmente a coreografia, né? E ela disse, eu não sei mais o que eu faço. E aí eu perguntei, então, para ela, ele escolhe fazer a atividade de matemática e de português? Ele escolhe se ele vai fazer ou não? E aí ela disse, não, ele faz. E eu disse, pois é, a de Bom, dança mãe. também. Bom, mãe, a de dança também tem que fazer. Entende? Uhum. Então, isso é muito importante, então, a gente ter o acompanhamento dos pais para que esse diálogo exista. Sim, porque Porque aí olha a importância disso, porque isso vai
reverberando nos pais o entendimento do que é a Exato. arte, do que é a aula de Exato. dança, dessa importância de Exato. como é que isso se constrói, né? E aí, de certa forma, percebo eu que esse momento da pandemia, embora seja desgastante, imagino que esteja dando muito trabalho para vocês, né? Mas por esse aspecto, por esse ponto de vista, está sendo interessante, porque os pais estão vendo ali, ó, professora de dança, não é aquela dança ali que aparece domingo de tarde no programa aquele. Exato. Tem aqui, tem estudo, mãe, não é só para, olha, viu, mãe, vai atrás, tenta fazer a planinha, sabe? Então, eu acho bem interessante, eu acho muito legal isso. Eu acho legal, claro, aqueles que têm o acompanhamento dos pais, como dissesse, os que têm quase 90% é os da escola rural, que dissesse, né? Aqui na escola... Na escola do município, na escola do município da cidade, na escola do estado, como é que é, Thaís? Também tem bastante retorno? Na escola do estado é diferente, né? Na escola do estado, bom, o que acontece? O estado, ele disponibilizou um acesso à internet, né? Eu não sei como é que tá isso agora, porque eu não utilizo esse serviço. Mas ele fez um investimento de 8 milhões e meio de reais para que os professores tenham acesso à internet e para que os alunos também, né, a comunidade escolar tenham acesso à internet para que as atividades elas possam ser realizadas, né? Então é isso, tentar dar todo o suporte para esses alunos, assim, né? Então é um retorno considerável também, é um retorno bem bom. E a escola da cidade, que é do bairro, ele não tem um retorno muito grande, não, né? Enfim, são crianças, né, de risco, vulnerabilidade social, já é um contexto mais difícil, né? Então é um retorno mínimo, assim, que se tem, mas é muito legal o trabalho da direção, porque elas se viram do avesso, assim, para não perder esses poucos que estão participando, sabe? E que estão ali naquela vibe de todos os dias entrar no WhatsApp, fazer as tarefas, e isso é um trabalho diário, assim, é bem importante. A Xanda está colocando, a Xanda está falando como mãe. A Xanda está falando como mãe, que na pandemia esse acompanhamento se complica. É verdade, Xanda. Pequena, que claro, né? A gente se complica porque os pais estão trabalhando, entendeu? E às vezes o que acontece? É um celular só para toda a família, né? Ou o celular da mãe e a criança não tem acesso, e aí só pode fazer no final de semana. Né? Tem todas essas questões, assim, com certeza se complica. Mas uma coisa que tu falou, Rê, e que eu queria dizer também, né, que tu estava falando da função da importância da família, que eu tive também já a experiência, assim, de o aluno passar mal na sala de aula, assim, e ter que sair da sala, e me chamaram, assim, dizer, Thaís, vem aqui e tal, porque ele tá passando mal. E o que aconteceu, né? Eu já me apavoro. Daí, a criança, ela estava numa cobrança de que ela não ia conseguir dançar. Porque na cabeça dele, era dança, sei lá, eu acho que ele pensou que ia sair rodopiando, dando fuetê na sala de aula, entendeu? E aí, então, eu disse, né? Aí veio família, veio pai, veio mãe, e daí a importância da família para entender a situação, né? E eu disse para ele que não precisava se preocupar, que eu não ia cobrar um super tecnicismo dele, que ele não ia sair de lá na ponta, né? Sim. Não ia sair de lá, que não era essa função, né? Que a gente estava ali para instrumentalizar ele, para a gente ter, né? Para tentar alfabetizar ele esteticamente com as questões do corpo, né, e tal, e que era para ele se experienciar, que era para uma aula para ele se sentir à vontade, que cada um tem o seu limite, cada um tem a sua bagagem de experiência, e aí eu tive que explicar isso para o pai e para a mãe, porque a criança se colocou uma cobrança de que ele definitivamente não ia conseguir dançar. E para tu ver como a gente tem pré-estabelecido o que é a dança, né? Né? Porque a criança, eu não sei, eu acho que não sei o que ele pensou.
né? E passou mal mesmo, assim. E aí, quando eu descobri, assim, o que que era, hoje eu vejo os vídeos dele, assim, das atividades, dando retorno, ai, é muito lindo, né? Eu me derreto toda. Ó, É Xanda, muito sim, falei legal. como mãe. Não, a gente entende, Xanda, a gente entende. O que eu Claro, me claro. refiro, o que eu me referi de ser interessante, essa questão da mãe se envolver na atividade e entender, porque se está acontecendo lá na escola, longe dos olhos dos pais, ali em sala de aula, por mais que tu, enquanto professora, consiga Isso não ver se tudo que está acontecendo resolve. ali, que seja maravilhoso para ti, que diga, vai ficar, muito provavelmente, vai ficar Uhum. entre tu e os seus alunos, né? Agora, quando Ai, vai e não lá para resolve o casa, problema, né? Não resolve o ou problema. que não faça, daqui a pouco não faz a atividade, a mãe não consegue, porque trabalha, porque está tribulada, porque tem um celular só, enfim, porque não tem internet, tem várias É, possibilidades. Mas ela tem o conhecimento, pelo menos, do que é uma aula de dança na escola, né? Ela, exato. é isso que acontece, então, na aula de dança na escola, né? Eu acho É, que isso é muito interessante, né? Neste é, momento, né? é. Porque por mais que tu vá depois dar um feedback para os pais, e eu não sei como é que é a avaliação, parecer, Agora, nesse momento no remoto, está sendo. Ai, Rê, que pergunta difícil. Está sendo por tabela. A minha vida se resume em tabela, tabela, não tem tabela, tabela. avaliação, faz conta que não tem avaliação. Quando tu vai dar o feedback, eu digo que quando tu vai dar o feedback para os pais, Sim, tu sim, sim. consegue, né, de alguma Ele está forma, apto, não está apto, né? Tem que né, melhorar a explicar para eles, ou atenção. dizer assim, que a aula de dança na escola não é para quando chegar o Dia dos Pais, Dia das Mães, Páscoa, final do Exato. ano, a professora Não vai. é dança de calendário. Exato. E isso daí é um embate, assim, ai, meu Ó, Deus, a que na Sandra está escola. pedindo para tu contar como é que está sendo essa parte da avaliação. Ah, da parte da avaliação? Isso. Então, na verdade, na parte da avaliação, a gente tem bastante autonomia, assim, para ver o que que tu vai cobrar, né? Eu cobro normalmente assim. A minha aula no estado, ela é dividida em, eu dou a explicação inicial, aí depois eu peço para o aluno fazer a pesquisa daquele conteúdo ali que eu propus, e então rola um seminário, né, para eles apresentarem a parte deles. Então esse seminário ele pode ser, ele é teórico e ele pode ser com apresentação artística. Normalmente é assim, teórico com apresentação artística. E isso acontece como, Thaís? Ah, não, mas isso na presencial, eu tô Ah, mas dizendo. agora, nesse momento, assim, como é que isso está acontecendo? Não, aí essa parte não está acontecendo, né? É bem. A gente está tentando fazer conteúdos e atividades o mais acessível possíveis, assim, porque qual é o reclame dos alunos? É a carga de trabalho e de atividades que são enviadas todas as semanas, né? E às vezes com trabalhos, e aí eu estou falando de uma forma bem geral, assim, né, de todo o corpo docente, pouco interessantes. E aí a gente. E eu. Eu estava corrigindo trabalhos ontem, assim, e na maioria dos trabalhos vem com cartinha de aluno, assim. E aí isso tem a ver com aquela questão da confiança que eu te falei, que a gente estabelece no processo de conversa, de acolhimento, de afeto, né? Várias avaliações, inúmeras avaliações eu recebo com cartinha de aluno, assim. E porque para eles está muito tá Tá. sacal, sabe? Rê? Tá sacal. Se para Para nós, todo mundo, né, para nós, somos adultos, para exatamente. todo mundo tá, né? E para nós, tá? Imagina para eles, assim, é complicado. De uma hora para Isso é outra. muito importante de ser dito, assim, a dança não faz mágica, né? O professor já não faz dança, o professor de dança, de arte, muito menos, né? Mas o que eu achei legal é que eles, tipo, vários assim, retornos que eu recebi, professor, e eu tô te falando isso porque tu é a professora que eu mais gosto, a aula de arte é a que eu mais gosto. Eu não tô reclamando da tua aula, mas a gente não aguenta mais. A gente não aguenta mais tanta atividade, a gente não aguenta mais tanta.
cobrança, né? Porque tem que fazer sentido, né, Rê? Uhum. Não pode ser só um conteúdo goela abaixo, tem que fazer sentido, né? Então, eu acho que a gente tem que ser sensível nesse momento também de ver o que a gente cobra, o que a gente solicita, né? Para não tornar isso vazio, porque Uhum. às vezes é isso que pode estar acontecendo, tá Sim, tornando a escola um espaço remoto vazio. sim. Isso é muito grave, entendeu? Porque tá lá só para cumprir tabela também não dá, não faz Não. sentido. Não faz sentido, né? Então, assim, com os trabalhos em geral que eu tô recebendo, o retorno, eu tô bem feliz, assim. Eu vou te dizer que eu tô bem feliz. Uhum. Dentro do contexto que a gente está vivendo, dentro de todas as circunstâncias, assim, né? Eu, enquanto professora de arte, professora de dança, tô bem feliz, assim, né? Com E o tudo que que. que tu, quais os planos, Thaís, assim, para depois da pandemia, na escola, tem tem alguma conversa nesse sentido? Não? O que está acontecendo? E na tua vida, assim, quais os planos, assim, pós-pandemia? Tá, na minha Primeiro na vida pós. escola, Tá, vamos... pessoal. Bom, eu não sei o que eu estava pensando sobre essa questão hoje de tarde e eu estou vivendo tão um dia de cada vez que eu acho que eu vou ter que fazer uma revisão tão grande com esses alunos e colocar tudo isso de fato no corpo e estimular ali, né, no tete a tete para ver o que eles absorveram, o que fez sentido, o que não fez sentido nas aulas remotas de fato, né? Eu acho que isso é muito importante, assim, a gente retomar tudo que a gente propôs nas aulas remotas para ver o que eles conseguiram absorver. Porque daqui a pouco só fica no campo da abstração, assim, e isso é o vazio que eu te falo, né? É o vazio. E eu tinha vontade, na verdade, era de fazer um projetão às ganhas no município, mas eu não tenho Ai, mais tempo, sabe? conta! Não, mas Eu não conta tudo tenho para nós. Eu não tenho tempo, né? Eu tenho vontade de pegar aquelas crianças da zona rural e fazer um projeto bacana. Ó, a Xanda tá dizendo que quer fazer uma jam. Quem ia ao teatro fazer uma jam. Jam, eu também. Quero ir em tudo que é lugar aí. Quero ir em todos esses lugares aí também. E Quero uma aí, jam urgente. jam, todos queremos jam. E aí, porque lá na zona rural as coisas acontecem de uma forma tão harmoniosa, tão bonita, assim, eu sinto o trabalho em dança tão valorizado que eu acho que é como tem que ser, que é o que eu desejo para todo professor de arte, para todo professor de dança, né? Que o seu trabalho seja valorizado, respeitado e que tenha um retorno bacana. E lá nesse espaço eu consigo ter esse retorno e essa valorização. E isso muda completamente a energia, né, que tu despende para dar aula e a forma com que a tua aula acontece, assim. Acho que isso faz toda a diferença. Então, eu gostaria de me dedicar mais, né, nessa parte do município, assim. E eu quero muito escrever um artigo sobre as aulas do município. Quero escrever sobre isso, porque os retornos têm sido bem legais, assim, né? Sobretudo o retorno que tem o envolvimento da família, né? E eu quero escrever sobre isso e tal, quero explorar sobre isso. E eu, Thaís, foi o que eu falei, eu tô vivendo tão um dia de cada vez nessa pandemia, assim, eu tô atolada de coisa, atolada de coisa. Tô com muita coisa para fazer, muita coisa, né? Então, bom, 3 escolas, elas tomam um tempo considerável. Agora vou ser pibidiana, se Deus quiser vai dar tudo certo. Conta isso. Como assim vai ser pipidiana? Conta isso aí para nós, a novidade. Pergunta pra Xanda se pode aí. Pode, Xanda? Pode. Não respondeu. Thaís, nós temos 20 segundos restantes, É pra dar tá? tchau?
Eu acho que eu encerro aqui, salvo e a gente volta para dar tchau, ou se o pessoal quiser fazer mais alguma pergunta, pode ser? Pode ser ótimo. Tá, Eu vou te esperar, então. tá. Chamo